Vamos aprender sobre triângulo inscrito numa semicircunferência. Triângulo inscrito numa semicircunferência. Quando um dos vértices de um triângulo pertence à semicircunferência e os outros dois vértices são extremidades de um diâmetro, dizemos que o triângulo está inscrito numa semicircunferência. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é triângulo retângulo. Elementos da circunferência. Reta secante. É toda reta que intercepta ou corta a circunferência em dois pontos distintos, diferentes. Reta tangente. É toda reta que toca a circunferência em um único ponto. Arco é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos pertencentes a ela. Corda é qualquer segmento de reta que tem extremidades na circunferência. O diâmetro é a corda de maior medida possível em uma circunferência. A reta S é secante à circunferência nos pontos C e D, determinando a corda CD e os arcos CAD e CPD. O ponto P da reta T é chamado de ponto de tangência. Relações métricas na circunferência. Relação entre duas cordas de uma circunferência. Na circunferência ao lado, o segmento AB e o segmento CD são duas cordas que se cruzam no ponto P. Considerando os triângulos APC e DPB, temos que o ângulo ACD é congruente, tem a mesma medida do ângulo DBA, ângulos escritos de mesmo arco. O ângulo APC é congruente ao DPB e eles são opostos pelo vértice. Por isso eles têm a mesma medida, né? Podemos concluir então que os triângulos são semelhantes. Logo, AP sobre DP é igual a CP sobre BP, que é igual a AC sobre DB. Tirando a proporcionalidade do retângulo em destaque, temos que produto dos meios igual ao produto dos extremos. AP vezes PB é igual a CP vezes DP. Assim, demonstramos que, em toda circunferência, quando duas cordas se cruzam, o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas das duas partes de outra. É muito simples, basta seguir as formulazinhas. Vamos ver pelos exemplos. Primeiro, calcular o valor de x nas figuras. Então, nós temos aí duas cordas que se encontram no ponto P. Então, o que nós vamos fazer? Utilizar a formulazinha. PA vezes PB igual a PC vezes PD. Ou seja, 3 vezes x igual a 6 vezes 4, que é igual a 8. Segundo exemplo, mesma coisa, né? Então, 8 vezes 4 igual a 2x vezes x. Lembrando, né, que aí no caso nós vamos tirar a raiz quadrada e achar o valor de x igual a 4. Então, a medida do segmento PC é 4. A medida do segmento PB no exercício 1 é 8. Agora é a sua vez. Resolva as atividades. Não esqueçam de me mandar fotos. Relação entre dois segmentos secantes de uma circunferência. Em toda circunferência, se traçamos dois segmentos secantes a partir de um mesmo ponto, o produto da medida de um deles pela medida da sua parte externa
é igual ao produto da medida do outro pela sua parte externa. Muito fácil, né? Então, ou seja, PA vezes PB igual PC vezes PD. Calcular o valor de x nas figuras. Então, vamos pela regra, né? Então, o lado externo vezes a linha toda. Então, eu tenho que 3 vezes o x, que é o valor da linha toda, é igual a 4 vezes 15. Resultado, 20. Na outra figura, nós vamos ter que fazer uma soma, porque o lado externo mede x e o lado interno mede x mais 12. Portanto, nós vamos ter como resultado na linha toda 2x mais 12. Então, eu tenho x vezes 2x mais 12 é igual a 4 vezes a soma. 4 mais 4, 8. E aí sim, resolvemos a equação do segundo grau, que vai resultar dessa distributiva. E depois nós vamos anular a raiz negativa, porque não existe medida negativa. Portanto, o resultado será x igual a 12. Então, a medida do segmento PA é 2. Relação entre um segmento secante e um segmento tangente de uma circunferência. Na circunferência abaixo, a partir do ponto P, temos um segmento tangente, que é o segmento PA, e um segmento secante, que é o segmento PB. Observando os triângulos PAC e PBA, temos que o ângulo P é congruente ao ângulo P, é um ângulo comum, então isso tem a mesma medida. E o ângulo PAC é congruente ao ângulo PBA, ângulo de segmento e ângulo escrito do mesmo arco. Guarde bem esses dois dados, que o ângulo P é comum, logo eles são iguais, óbvio, né? E que o ângulo PAC tem a mesma medida, é congruente ao ângulo PBA. Pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos PAC e PBA são semelhantes. Portanto, os lados homólogos têm medidas proporcionais. Dessa relação, tiramos a seguinte proporcionalidade. PA sobre PB é igual a PC sobre PA. Aplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, temos então que PA ao quadrado é igual a PB vezes PC. Em toda circunferência, se traçamos, a partir de um mesmo ponto, um segmento tangente e um segmento secante, o quadrado da medida do segmento tangente é igual ao produto da medida do segmento secante pela medida da sua parte externa. Exemplos. Sabendo que o segmento PA é tangente à circunferência, calcular o valor de x nas figuras. Então, quem é tangente? X. Então, x ao quadrado é igual a parte externa vezes a soma total, PC. Então, 4 mais 5, 9. Então, nós temos x ao quadrado igual a 4 vezes 9. Na segunda figura, quem é tangente? PA. Então, 8 ao quadrado é igual a x, aí nós vamos somar, x mais 8, dá 2x mais 8. Então, eu tenho x vezes 2x mais 8. Então, isso aqui é a soma. 2x mais 8 é a soma de x mais x, 2x, mais 8. Resultado, uma equação de segundo grau, sempre tirando um número negativo. A raiz negativa não conta, ok?